Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Eu sou o Bruno Sankar, esse é o Desk Talks e hoje eu vou falar sobre NPS com o Lucas Hensel da Gorilla App. Lucas, se apresenta e fala um pouco sobre você, cara. Fala, Bruno. Fala aí, pessoal, a galera toda que acompanha o Desk Talks. Cara, que felicidade aí poder participar de mais um podcast e compartilhar conhecimento, né, com a galera, com a audiência de vocês, com o mercado, sobre o NPS, que é um tema tão relevante e tá tão na moda hoje. Então, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Lucas, né? Eu sou atualmente o CEO da Gorilla. O Gorilla é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes. Então, trabalhar com métricas como NPS, CIS, CSAT, qualquer outro indicador que meça a experiência do cliente é meu dia a dia, né? Então, a gente implementa isso em diversas empresas ao redor do Brasil e é sempre uma alegria poder passar esse conhecimento adiante aí para fazer com que os programas de NPS de mais empresas fiquem mais maduros e que façam mais sentido, né? Lucas, afinal, o que é NPS? Então, o NPS, cara, hoje, ele é o principal indicador utilizado no mundo para medir a lealdade dos clientes. E ele tomou uma popularidade tão grande muito por conta da sua simplicidade na aplicação e na clareza da leitura dos resultados. Então, só para dar um pouco mais de contexto, antes de eu entrar na explicação da métrica, o criador do NPS é um senhorzinho chamado Fred Richard. Ele é um cara que foi formado em economia pela Universidade de Harvard desde o tempo quando ele era universitário, algo que sempre encantou ele, que sempre motivou ele a estudar foi um tema chamado lealdade do cliente. Então, desde a década de 80, ele escreve e pesquisa sobre lealdade e ele lançou diversos livros já. E no ano de 2003, ele lançou um artigo chamado A Pergunta Definitiva, né? No único número que você precisa saber, na revista de Harvard, na base Harvard Business Review, onde ele apresenta a metodologia do NPS para o mundo. E a partir daí, foi uma loucura total, as pessoas adoraram essa metodologia pela simplicidade e o poder que ela trazia, e o que fez com que o NPS ficasse conhecido. Daí, depois disso, ele lançou a Pergunta Definitiva 1.0, que foi o livro, dando mais aprofundamento sobre a métrica, e logo depois ele lançou também o Pergunta Definitiva 2.0, que foi a transformação e a evolução do NPS, que a gente chama de NPS 2. Então, explicando um pouco para vocês, gente, o que é o NPS na sua aplicabilidade, tá? Como é que a gente faz, como é que ele funciona. Ele é extremamente simples, são duas perguntas basicamente. A primeira, a pergunta de 0 a 10. Então, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar? Dentro dessa escala de 0 a 10, a gente tem a classificação desses respondentes, onde os clientes que responderem de 0 a 6 são clientes denominados detratores. Tá? Ou seja, detratores são aqueles clientes que tiveram algum tipo de problema, estão insatisfeitos e que estão propensos a falar mal da sua marca para outras pessoas, que é o que a gente não quer. De 7 a 8 são clientes denominados clientes neutros, ou seja, são até clientes que estão satisfeitos com o negócio de vocês, mas você não conseguiu gerar uma conexão nesse relacionamento. E os de 9 a 10 são clientes promotores, ou seja, são clientes que gostam da marca, que estão felizes com vocês e estão dispostos a falarem bem da marca de vocês, das experiências que eles tiveram para outras pessoas, né? Fazendo um boca a boca positivo. No final do dia, e após essa pergunta de 0 a 10, a gente tem uma pergunta aberta, né? Uma pergunta descritiva depois, para o cliente ele poder descrever algo mais detalhado sobre o motivo que ele deu aquela nota. Então, a gente tem a nossa pergunta de 0 a 10 e uma justificativa aberta, né? Se o cliente quiser dar mais detalhes, se ele bem entender. Como o NPS nos dá uma nota no final, como é que eu calculo esse score, né? Essa minha nota. Então, eu pego a minha porcentagem dos meus clientes promotores e faço menos a porcentagem de clientes detratores. Então, eu pego a porcentagem dos clientes felizes menos a porcentagem dos clientes infelizes e eu vou ter um resultado. Esse resultado ele vai variar de menos 100 até o número 100.
Então, foi uma explicação resumida, mas bem objetiva de como o NPS funciona. Bacana, Lucas. E, cara, em qual momento que eu devo calcular o NPS? É no momento que estão conhecendo a minha marca? É no meio do caminho? É depois que, na parte de pós-vendas, de sucesso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Bom, para isso, Bruno, a gente precisa entender 2 conceitos, tá? A gente tem basicamente 2 formas de medir o NPS. A gente tem o nosso NPS que a gente chama de transacional e a gente tem o nosso NPS que a gente chama de relacional. O NPS por si só, então, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa, né, para um amigo ou familiar, é um NPS que a gente chama de relacional, que ele vai dar o sentimento do cliente de uma forma geral, como ele se sente de uma forma geral em relação à tua empresa. Se você for um negócio B2B, que está escutando aí, você vai aplicar isso numa periodicidade de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. E se você for um B2C com recorrência, da mesma forma. Tá? Então esse é o relacional. A gente também tem um NPS transacional, que ele acontece após uma transação. Ou seja, é muito comum no varejo, né? Ou até mesmo em companhias aéreas e outros modelos de negócios parecidos, onde após eu ter uma experiência com a empresa, eu recebo esse NPS pedindo se eu recomendaria aquela experiência, ou com base naquela última experiência, o quanto eu recomendaria a empresa. Quem voa aí com frequência deve ter recebido isso das companhias aéreas, né? Você pousa e você recebe no e-mail uma pesquisa NPS para avaliar aquele último voo. A mesma coisa funciona no varejo. Então, fui lá, comprei uma geladeira, recebi o produto na minha casa, acabou a minha jornada com aquela empresa, recebo um NPS para avaliar essa minha última experiência. Então, essa é a diferença entre o relacional e o transacional. Então, o relacional ele sempre vai ser aplicado num período específico aí de 90 ou a 120 dias, e o transacional vai acontecer após uma transação, né? Um término de uma jornada com uma empresa. Bacana, eu vejo muito quando a gente procura sobre NPS, a galera falando sobre o NPS da Apple, né? Ele é invejado porque tem uma boa pontuação e aí isso entra naquela zona de classificação, certo? Isso, a zona de classificação, até isso é uma coisa importante para falar aqui para a audiência. A zona de classificação que a gente encontra na internet, ela é uma zona de classificação não oficial, tá? Isso são diversas empresas do mundo todo, cada um cria a sua. Tem algumas zonas de classificação mais populares, tem outras classificações não tão populares assim, mas o NPS em si, na metodologia original, essas zonas de classificação não existem. Então você pode usar essas zonas de classificação para se balizar em algum momento, mas não que isso seja uma regra, tá? Então é importante deixar isso bem alinhado aí para a audiência. Bacana. Então o mercado define essas zonas de classificação ou as empresas em si definem essa zona de classificação ou o segmento? Olha, usualmente são empresas que normalmente trabalham com a gestão de NPS, né? Por exemplo, uma plataforma como a Gorilla, né? A gente trabalha com diversos clientes, a gente vai criar a nossa zona de classificação. Então, a gente pode criar uma zona de classificação para os nossos clientes como a gente acha mais apropriado, entende? Aqui no Gorilla a gente não tem zona de classificação criada, mas tem outros negócios que criaram e acabaram se tornando populares. É bacana, entendi. Então, as estratégias de NPS, mensurar NPS, ele é importante por quê? Legal. Bom, por mais que o NPS, ele, querendo ou não, ele é uma pesquisa, mas ele não deve ser visto como uma pesquisa. O NPS, a partir do NPS 2, né, que foi a evolução da métrica, ele evoluiu para um sistema de gestão. Então, se lembra que eu falei para vocês que NPS significava Net Promoter Score? A partir da evolução da métrica, o NPS acabou tendo outro sentido. Ele hoje é chamado de Net Promoter System. Hoje é a maneira mais correta de você chamar o NPS, né? De o sistema NPS. Por que eu digo isso, tá? Por que é um sistema de gestão e não simplesmente uma métrica? Porque até o próprio autor, ele começou a acompanhar as empresas que estavam aplicando NPS. E ele viu que tinha empresas que tinham muito sucesso e tinham utilizando a métrica e tinham empresas que tinham sucesso nenhum, não tinham resultado. Quando ele foi olhar para essas empresas que estavam tendo muito sucesso, ele viu que tinha alguma coisa em comum entre elas. E ele percebeu que essas empresas que tinham sucesso com a métrica, elas atuavam em cima do feedback. Então, a partir disso, foi criado o sistema.
Então, o sistema do NPS ele é baseado em 3 etapas principais. A etapa principal é você coletar a opinião do teu cliente, né? Ou coletar a opinião do teu cliente para você ter o feedback dele, né? Sem a opinião do cliente você não consegue fazer muita coisa. O passo número 2 é analisar. Na hora da análise, você vai olhar quantos detratores eu tenho, quantos neutros, quantos promotores e qual que é meu indicador. Então, vou olhar para esses dados, vou olhar lá para minhas perguntas descritivas, o que os clientes estão falando, o que eles estão sentindo, e vou categorizar essas opiniões. Eu vou entender os motivos de um cliente ser um detrator, os motivos de um cliente ser um promotor. Então, eu vou analisar meus dados. E o terceiro e último passo, que é o que transforma programas de feedback de sucesso para os que não têm resultado, é o fechamento de loop. O fechamento de loop é basicamente, fazendo aí uma tradução para o português, é o fechamento de um ciclo, né? No momento que um cliente ele responde uma pesquisa, ele abriu um ciclo, ele iniciou um ciclo. E você pode fechar esse ciclo fazendo um tratamento proativo desta opinião. Então, vou dar um exemplo. Você foi lá, comprou um televisor e você teve um problema muito grande porque atrasou a entrega, foi um horror, e você recebeu a pesquisa de NPS e deu uma nota 3, né? E relatou isso para a empresa, né? Que você comprou, te prometeram entregar em tantos dias, entregaram em X4 dias, né? Demorou muito. E essa empresa, proativamente, antes de você, por exemplo, ir para um Reclame Aqui da vida, xingar muito no Facebook ou qualquer outra coisa do tipo, a empresa entrou em contato proativamente com você para resolver o seu problema o mais rápido possível e tentar reverter essa situação ruim, ou esse sentimento ruim que você ficou a partir da experiência que você teve com eles. E isso a gente chama de fechamento de loop. É você não só coletar a opinião, mas atuar em cima dela e resolver os problemas dos clientes proativamente antes que isso vire uma bolha de neve. Bacana, Lucas. E, cara, quem usa a NPS? Todo mundo deve usar NPS? Quem usa o NPS? Para qual empresa serve o NPS? Cara, hoje, para vocês terem noção, 95% daquela 500 companies, né, as 500 maiores empresas do mundo, utilizam o NPS. Não só utilizam o NPS, como utilizam o NPS como um dos principais indicadores de negócio. Então, para vocês terem noção hoje, em termos de gestão, um dos principais indicadores que a gente tem é o CAC, né, custo de aquisição de cliente, o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, o quanto um cliente gasta comigo ao longo do seu ciclo de vida, e o NPS. Hoje são os 3 principais indicadores que a maioria dos grandes diretores das grandes empresas utilizam no seu dia a dia. E o MRR também, né? Que MRR é importante. Então, hoje são os 4 principais indicadores de gestão que qualquer diretor do mundo utiliza. Mas, para tornar mais palpável, cara, Apple, Nubank, Starbucks, Samsung, pegar aqui Brasil, Peixe Urbano, Cinemark, todas essas grandes empresas, cara, todo mundo mede o NPS. Então, é uma excelente métrica, mas você sempre tem que olhar para ela como um sistema de gestão e melhoria contínua e não apenas como uma métrica a ser medida, um número a ser buscado. Legal, Lucas. E é fácil de ser usado depois que uma empresa toma o passo de usar o NPS, fica fácil isso? Todo mundo na equipe consegue entender? Como que eu conscientizo a minha empresa de que vai ser calculado o NPS e que com o resultado daquilo eu vou ter que tomar medidas? Perfeito, cara. Isso é uma pergunta muito boa, Bruno, muito boa, porque quando a gente fala disso, de levar o indicador NPS para todos os setores, a gente está falando muito da modificação cultural, né, que uma empresa passa muitas vezes. E se a gente está falando de uma empresa muito tradicional, a gente está falando de pessoas que estão naquele mundinho, naquele universo, naquele ditado que sempre foi feito assim, e fala assim, cara, o meu trabalho não é impactado pelo cliente, ou eu não impacto a vida do cliente porque eu só estou aqui fazendo o meu trabalho, aqui tá tudo bem, aqui não precisa medir, sabe? Então, assim, dependendo do teu cenário, dependendo do teu negócio, dependendo da tua empresa, a implementação do NPS pode ser muito complicada. E a gente sabe que
para você ter sucesso na aplicação do teu NPS, ele tem que ser top-down. O que isso quer dizer? Cara, tem que vir da diretoria. Tem que vir dos peixes grandes aí do negócio. Porque se não veio de cima, a chance de dar errado é muito alta. Porque vem conflito de interesse, a galera pode tentar burlar o sistema, enfim, pode vir muitas coisas. A aplicação da metodologia é muito simples, né? Porque, 2 perguntinhas só, eu consigo só identificar o momento da jornada que é mais interessante eu mandar, e eu mando, escuto o meu cliente e consigo atuar em cima. Então, a implementação é simples, mas agora, colocar essa cultura do NPS para todo mundo do negócio pode ser um desafio maior, sim, e tem que ter apoio incondicional da diretoria para dar certo. Se isso não tiver, o projeto não vai para frente. Show de bola, então tem que vir da cabeça, né? Com certeza. Legal. Você falou que quando ele é calculado, a gente tem os promotores, os neutros e os detratores. Quais as principais ações que eu devo tomar relacionado aos detratores e relacionados aos promotores? Porque assim como os detratores, eles podem prejudicar o meu negócio, então eu tenho que resolver eu acredito que a gente tem que tomar ações para resolver isso. E quanto aos promotores, como eles promovem o meu negócio, eu posso usar isso ao meu benefício. E quais são as principais ações que você diria que deveriam ser realizadas em cima desses 2 polos? Maravilha, cara. Muito boa pergunta. Bom, vamos lá. Se lembra que eu falei do processo de fechamento de loop? Então, a partir do processo de fechamento de loop, vamos voltar, tá? Você lembra que eu falei aqui, da metodologia do NPS, é coletar o dado, analisar e fechar o loop, né? Bacana. Na hora da análise, a gente vai entender muitos motivos que levam o cliente a serem detratores, que levam a serem neutros e que levam a ser promotores. Agora, quando eu vou para a etapa 3 de fazer o fechamento de loop, o que eu posso fazer? Eu posso categorizar ainda esse fechamento de loop, eu posso categorizar esse tratamento. Por que isso, tá? Porque a partir disso, eu consigo entender as causas raízes. Então eu consigo, se eu identifiquei um problema nos meus detratores, eu consigo, falando com o meu cliente, entender aquele problema de forma mais profunda. E quando eu cavoco um pouco mais no buraco, pode ser que eu veja coisas e que eu crie uma visão que antes eu não estava tendo. Que antes eu estava tendo de uma forma limitada. Então, o que são as causas raízes? É não só eu resolver o problema daquele cliente, mas buscar entender quantas vezes aquele mesmo problema aparece para outros clientes. E isso é uma causa raiz. De acordo com a frequência que os problemas estão tendo, o que eu, como empresa, posso fazer para resolver isso de uma forma com que isso não aconteça mais? Então, isso eu posso fazer para os detratores, com certeza, tá? E até dar uma dica. Quem quer aumentar o número do NPS, não tem que necessariamente colocar o NPS aí no sistema de comissionamento aí da galera, não. Até o sistema tá maduro, né? Isso é uma prática bastante interessante, mas o sistema tem que estar maduro aí dentro da empresa. O foco tem que ser, as metas tem que ser na criação de planos de ação para resolver as causas raízes. Então, na análise do dado, eu buscar entender com profundidade o que leva um cliente a ser detrator, neutro e promotor, principalmente detrator, né? Que daí eu vou conseguir extinguir isso. Eu mapeio essas causas raízes, crio um plano de ação e atuo em cima na resolução disso para isso não acontecer. E daí, a partir dessa criação desses planos de ação, é que eu vou começar a envolver os outros departamentos do meu negócio. Então, eu vi que, desses detratores, eu vi que 70% deles reclamam porque a fatura chega atrasada. Então, eu tenho que falar lá com o meu departamento de TI, de billing, que tem alguma coisa errada, porque não é possível que 70% da galera que é detrator e que não gosta de mim sempre recebe a conta atrasada. Então, eu tenho que trabalhar com os outros setores. E é assim que, aos poucos, você vai introduzindo feedback dentro de todos os setores e você vai fazendo com que tua organização inteira comece a olhar para o cliente e comece a entender como que o setor deles impacta na vida do cliente final. Então, essa é uma das melhores formas de trabalhar com os detratores e neutros, tá? Já promotores, a gente tem uma estratégia chamada de marketing de defensores. Marketing de defensores nada mais é do que uma coisa que a gente chama de ativação de promotores.
Então, o que eu vou fazer? Assim como a gente tem que entender por que os clientes detratores são detratores, eu tenho que entender por que os clientes são promotores. E se esses caras estão dispostos a me recomendar, por que eu não vou, de fato, incentivar eles a recomendar? Então, cara, você pode convidar esses clientes a fazer, a dar reviews na sua página de Facebook, TripAdvisor, Google Meu Negócio, né, reviews públicos. Você pode chamar esses clientes para ações de marketing específicas, como marcar depoimentos, fazer algum tipo de comercial, presentear esses clientes com algum tipo de brinde, com algum tipo de desconto, né? Você pode usar aquela técnica do member get member, né? Muito usado no growth hacking isso. Então, se já tem um cliente que está feliz, que está usando você e está disposto a indicar, cara, se ele trazer mais tantos amigos, por que você não dá um benefício para ele? Né? Então, você pode fazer essa ativação de defensores e essa ativação de promotores, e que a gente chama isso de marketing de defensores, né? Para, de fato, criar um programa parrudo de marketing boca a boca, que é o melhor marketing do mundo e o mais barato. Então, essa é uma das dicas aí de como que você consegue trabalhar aí com os detratores, neutros e promotores. Bacana, Lucas. A gente pode ver como ele pode ser tanto usado nessa parte de gestão, como em marketing, como você mencionou, com o marketing de defensores, para o sucesso da minha operação, né, na parte de sucesso do cliente. É realmente uma métrica muito relevante. E reforçar essa parte do que o NPS não é só o score, né? Você falou sobre system. Isso é muito bacana. Para mim é a primeira vez que eu estou ouvindo falando sobre essa nova posição do NPS. Exato, cara. E poucas pessoas falam sobre isso no Brasil, sabe? A galera às vezes quer medir NPS porque viu no evento e porque o concorrente tá medindo e daí deu uma baita palestra lá, sabe? E daí essa virou a métrica da empresa. Mas, cara, tem que olhar sempre tem que ter qualquer pesquisa, cara, que tu for fazer, ela tem que ter um motivo muito bem delineado. Por que você está fazendo, que tipo de resultado você quer fazer e como que, a partir do resultado que você vai obter, como que isso vai impactar o teu negócio. Que tipo de mudança vai acontecer? Ou se for para medir, bem provavelmente vai gerar mudança. Você está disposto a fazer as mudanças, sabe? Se não está disposto a fazer a mudança, nem começa, nem faz, sabe? Sim, faz todo sentido. E o NPS, ele não é só uma ação que eu posso fazer B2C, certo? Eu posso também fazer medir numa relação B2B. Pode. Um ótimo ponto que você levantou, tá? No B2B, a gente tem uma especificidade do NPS. Para medir NPS no B2B é um pouco mais complexo, tá? Agora, se você aí que está nos escutando trabalha com B2B, SMB, né, pequenas e médias empresas, PMEs, cara, é a mesma coisa que medir B2C. Porque bem provavelmente, cara, esse teu cliente é o no caso, o cara que usa é o cara que te contratou, é a mesma pessoa, uma empresa pequena, então é o mesmo dono, é tudo o cara que resolve tudo, né? Então a pequena e média empresa normalmente é assim. Agora, se você trabalha com clientes enterprise, clientes de grande porte, e você já trabalha com uma estrutura, um organograma muito maior, a gente precisa ter um cuidado na hora de medir o nosso NPS. E qual que é esse cuidado? A gente tem que ter clareza em quem vai responder à pesquisa. E a gente tem que dividir a nossa base de pesquisados em 3. E quem que são esses 3? São as pessoas decisoras, as pessoas influenciadoras e as pessoas usuários finais. Cara, se você trabalha com B2B, grande enterprise, ou até mesmo uma média que já tem um organograma um pouco maior, você tem que fazer essa separação. Por quê? Porque no B2B você tem que ter visões do teu NPS. Então você vai ter teu NPS geral, mas você também é importante você ter o NPS por conta, né? Por cliente. E dentro do cliente, se o NPS estiver ruim, você tem que saber em qual persona que está ruim. É o decisor que está puxando a melata para baixo? É o influenciador ou é o usuário final? Porque nessa relação, tudo importa, tá?
E daí, a partir disso, se você identificar que um dessas pessoas está ruim, tá ficando insatisfeito com vocês, alguma coisa do tipo, daí já tem que ser juntada a área de negócio junto com a área de CS para criar um plano de ação e para conseguir reverter esse cliente e conseguir prevenir algum futuro churn que pode existir. Então é muito importante fazer isso, fazer essa separação e ter essa capacidade de segmentação. Então, e a melhor forma de fazer isso é você ter uma ferramenta, uma tecnologia que te ajude a facilitar nesses filtros, né? Esse tipo de tecnologia pode ajudar até mesmo na abordagem que você vai ter com o seu cliente, certo? Com certeza, com certeza. Então a gente tem duas partes ali, que seria a parte da nota, onde você dá uma nota de 0 a 10, e você tem a parte dessa pergunta, que você faz uma pergunta para o seu cliente. Essa pergunta ela é fixa? Você define essa pergunta com base no seu negócio, no serviço, no produto que refere a ela? E como eu defino que uma pergunta ela é importante, ela é boa para que eu faça ela? Boa. Então, logo depois da pergunta de 0 a 10, né, que origina o NPS, usualmente eu tenho uma pergunta aberta, né, uma pergunta qualitativa, e ela é um campo, na verdade, Bruno, de justificativa. Tá? Então, você vai pedir para o teu cliente, em poucas palavras, diga o que motivou a tua resposta. Então, o cara deu um 2, em poucas palavras, o que motivou a tua resposta? O cara deu nota 10, em poucas palavras, o que motivou a tua resposta? Tá? Então, você pode trabalhar com base nesse templatezinho que eu passei aqui. Agora, você, por exemplo, você quer abrir uma pergunta qualitativa específica para os clientes detratores. Você quer abrir uma pergunta qualitativa específica para clientes promotores. Então, por exemplo, o cara deu 9 e 10, você pode falar assim, o que te encantou, por exemplo. Eu não gosto muito de uma abordagem dessa, mas você pode fazer, né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho 6 benefícios aqui, para a galera às vezes que está em dúvida, que não sabe se mede ou não. Eu vou dar 6 aqui, para vocês conseguirem tomar uma decisão mais interessante. Então, a número 1, tá, gente? Simplicidade. Vocês viram, cara, é 2 perguntas, uma 0 a 10, porcentagem de clientes promotores menos detratores, te dá teu score e você atua em cima disso. Cara, rapidão. Número 2, agilidade na análise. Acabei de falar o cálculo aqui. É muito simples de falar se eu tô bem ou se eu tô mal. Qual que é o status da minha empresa. Então, rapidamente, cara, com uma amostra de clientes, eu consigo fazer uma pesquisa, já consigo saber a temperatura de como é que os clientes estão vendo a minha marca e já consigo pensar no plano de ação para retornar isso. Número 3, tá? Adaptabilidade. O NPS é muito legal porque, independente do teu modelo de negócio, do teu segmento, bem provavelmente você consegue aplicar o NPS e ter resultado disso. Então, ele é uma métrica camaleão aí que funciona bem. Mas um adendo, tá? Não é porque a métrica se adapta bem a qualquer tipo de modelo de negócio e segmento que você vai aplicar também NPS para tudo. Tá, gente? Não é assim. Todo programa de feedback muito bem feito e muito bem estruturado, ele é multimétrica. Então o NPS ele é muito bom, mas ele tem um momento certo de aplicação. Não vou ficar pedindo loucamente em toda interação que eu tenho com o cliente, vou fazer um NPS, tá? Porque não faz sentido. Número 4, priorização. Então, na nossa empresa, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que no que eu devo atacar? Se meu NPS está ruim, por que ele está ruim? Onde é que eu tenho que atacar primeiro para conseguir reverter essa percepção negativa que eu tenho para o meu cliente? Então, cara, fica muito simples de eu priorizar as minhas ações de melhoria de experiência com base no NPS. Número 5, é uma mensuração a longo prazo. Por quê? Porque o NPS ele trabalha com ciclos, é uma coisa que você mede continuamente. E como você está medindo continuamente, você vai estar entendendo os padrões de comportamento do teu cliente continuamente. Então, você vai conseguir entender quando o padrão de comportamento está mudando, quando o teu produto está ficando irrelevante, quando ele está ficando mais relevante também, né? Porque isso pode acontecer. Então, como você vai estar medindo em ciclos constantes e medindo todo dia, ou toda semana, todo mês, ou a cada trimestre, dependendo do teu modelo de negócio, você vai estar ouvindo o teu cliente todo dia. Isso faz com que você consiga também ser mais eficiente no longo prazo. E o número 6, por fim, né, a última dica, é aumentar o engajamento.
Então, obviamente, como você vai aplicar o NPS como um sistema e você vai ouvir o cliente, vai falar com ele para entender com mais profundidade e vai atuar em cima, fazendo melhorias no teu negócio, no teu produto, ou no atendimento, ou seja lá qual for a melhoria que você for fazer, o cliente vai perceber. Ele vai falar assim, cara, olha só que legal, eu reclamei e os caras foram lá e realmente fizeram uma modificação na minha empresa. Então quer dizer que eu tenho voz dentro do negócio, eu estou ajudando o cara a construir um negócio relevante. E isso que é o mais interessante, os clientes eles se sentem parte do processo de crescimento da empresa. Então você consegue, consequentemente, aumentar o engajamento com eles, né? Bacana, e é interessante reforçar essa parte da recorrência, né? Apesar de ser uma métrica boa, você consegue colher feedbacks, você não vai aplicar isso sempre, né? Você tem que definir um período que você vai mandar essa pergunta para ele, que você vai mandar essa pesquisa para ele, certo? Exatamente, cara, exatamente. Legal. O mercado já define algum tempo mínimo ou isso é de acordo com cada modelo de negócio? Cara, vai muito daquela ideia do transacional e relacional que eu falei mais cedo. Certo. Então, assim, o transacional é após uma transação. Só que, assim, se teu negócio é muito insano e o cliente ele compra regularmente, tipo mais de uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente tem que fazer uma coisa chamada regra de quarentena. Então, por exemplo, se for NPS transacional e eu, por exemplo, avião, tá? Avião é um clássico exemplo disso. Voei esse final de semana, recebi a pesquisa NPS. Se eu voar semana que vem, eu vou voar, de novo, vou receber outra pesquisa NPS. Se eu voar daqui 3 dias, eu vou receber outra pesquisa NPS. E o que vai acontecer? O cliente vai ficar puto da cara, porque ele está recebendo muita pesquisa e vai acabar desengajando e não respondendo mais, porque toda hora ele recebe uma pesquisa. Então existe isso, a técnica de quarentena. A quarentena é que você, depois que o cliente responder uma pesquisa sua, você garante que por mais que ele se relacione contigo, ele não receba um outro questionário num X período de tempo. Então 30 dias, 40 dias, você pode definir isso. E o relacional, ele vai ser aplicado aí no intervalo de 3 em 3 meses ou até mesmo 4 em 4 meses. Beleza. Lucas, você falou de sistema, que tem sistemas para você poder fazer esse tipo de pesquisa, e a Gorilla, inclusive, é um desses sistemas para fazer essas pesquisas. Como que um sistema deve se comportar? Como que eu escolho a melhor ferramenta para usar para fazer minhas pesquisas de NPS? Legal, cara. Bom, então o Gorilla, sim, ele é um sistema para você fazer isso. E eu vejo hoje, cara, que hoje uma das principais coisas que se você está buscando uma ferramenta e você precisa se atentar e a tua ferramenta precisa te entregar, é que uma ferramenta que consiga trabalhar com os dados que você já tem, cruzando com os dados do NPS. Porque imagina, cara, às vezes você é um varejista, companhia aérea, como eu falei, ou até mesmo, sei lá, qualquer outro segmento. Mas você já tem um CRM, você já tem uma base de dados, você já tem diversas informações sobre o cliente. E por que você não vai usar isso para melhorar o seu nível de tomada de decisão? Então, por exemplo, se eu estou falando de uma cadeia aí, uma cadeia varejista, fast food, alguma coisa do tipo, que trabalha o Brasil todo. Eles vão ter o número NPS deles, né? Sei lá, vai ser 40. Só que se eles querem ter uma visualização por estado, por região, por regional, por vendedor, qual que é o vendedor que gera mais cliente detrator, né? Se for o vendedor que causou a insatisfação, né? Qual que é o ticket médio por detrator ou neutro promotor? Esses dados, cara, essas informações são extremamente relevantes. Você precisa disso. Porque se você não tiver esse olhar, essa capacidade de segmentação do teu resultado do NPS, você só vai ter uma grande média. E uma grande média não vai te dar o poder de uma clareza na hora de fazer uma tomada de decisão precisa. Então você precisa de uma ferramenta que te dê essa visão, que te dê essas visões, né? A visão onde você consegue utilizar um dado de pesquisa NPS, né, um dado de experiência que a gente chama, com um dado operacional, que são os dados da empresa que você já tem e já gera todos os dias. Então eu acredito que essa é uma das principais fatores aí que eu levaria na hora de contratar uma ferramenta, e também uma ferramenta que tem automações, né? Então, dependendo do nível de complexidade da tua operação,
que você consiga colocar pelo menos aí o disparo da pesquisa, alguma coisa, em piloto automático para não precisar ficar disparando manualmente e perdendo tempo com isso. Então acho que são duas dicas principais aí. Legal. Você falou sobre alguns cases de mercado, né, que usam NPS, como a Apple, Nubank. E você tem aí, a Gorilla tem algum case bacana que mudou a relação dela com os clientes dela depois que começou a usar um sistema de NPS? Cara, é interessante isso, porque assim, os nossos clientes, por mais que... Falando nossos clientes especificamente, tá? Os nossos clientes, eles já vieram normalmente, já trabalhavam com NPS, então não teve nenhum que teve uma transformação porque começou a usar. Então, assim, do nosso lado, assim, os nossos clientes já estavam usando e acabaram utilizando o Gorilla mais como uma ponte para melhorar seus processos, automatizar as coisas, melhorar a análise, do que implementar do zero e ter resultado, sabe? Bacana. Cara, eu deixo agora um espaço para você fazer suas considerações finais e todas as informações que você acredita que são relevantes de estar passando. Se ficou alguma dúvida para a galera, ou se ela quer saber mais, se informar mais sobre NPS, quais conselhos você daria? Esse momento agora é seu para você poder comunicar o que você acha importante. Legal, cara, legal. Então, assim, primeira dica que eu dou, gente, o NPS está muito quente no mercado e é uma métrica incrível para ser medida, mas não entra na onda dos outros, tá? Vai na tua. Eu acho que essa é a melhor dica que eu dou. Vai na tua. Se você tá no momento de medir, se você for implementar NPS, cara, implementa direito, implementa usando o sistema, fazendo fechamento de loop e tudo mais. Se você vai implementar só para medir e ter um indicador, não tem graça, sabe? Faça a medição de outra métrica que vai dar no mesmo. Agora, se você quer se aprofundar um pouco mais no NPS e como entender mais sobre como essa métrica pode te ajudar, a gente aqui do Gorilla, cara, a gente fez o material mais completo do Brasil sobre NPS. Então, depois da própria bibliografia, que é a Pergunta Definitiva 2.0, o material mais completo que tem na internet disponível em português é o nosso, que é o Guia Definitivo do Net Promoter Score 2.0, tá? Então, eu acho que o Bruno vai deixar o link aí, sim. Mas quem está escutando é bit.ly/guia-NPS que você consegue baixar. Esse aí, cara, é um material mega completo, cara, dá uma trabalheira danada para fazer. Lá a gente fala até de ROI e tudo mais, cara, são 129 páginas, cara, é um material muito, muito, muito completo mesmo sobre isso. E, cara, e se alguém quiser conversar comigo especificamente, cara, eu sou super aberto, cara, sempre falo com as pessoas, independente de rede social e tudo mais. Pode me procurar lá no LinkedIn e no Instagram, tá? São as duas redes sociais que eu mais uso e compartilho conhecimento por lá. Então, só digitar lá por Lucas Hansel aí, no LinkedIn e Instagram, lembrando que Hansel é com H, H-A-N-S-E-L, acredito que vai estar no título aí do podcast. Eu vou deixar também os links das suas redes sociais aqui na descrição para a galera poder procurar você. E também eu quero fazer um convite, que a gente no Gorilla também tem um podcast. O nosso podcast se chama Papo de Gorilla, tá? É um podcast para falar sobre a experiência do cliente. Então já temos aí alguns episódios no ar, com alguns convidados, outros que eu faço sozinho. Então aí te convido aí a dar uma procurada aí no Papo de Gorilla, aí em qualquer plataforma de podcast, que você vai conseguir encontrar por lá também. O podcast é incrível, eu sempre acompanho, vale a pena conferir. Foi um prazer, Lucas, ter você aqui falando sobre NPS, muito obrigado, e fica aberto as portas do Desk Talks para você voltar quantas vezes você quiser, cara. Pô, cara, o prazer foi todo meu, é sempre uma honra poder compartilhar conhecimento com a comunidade, gente. E assim, a Desk é super parceira nossa, aí estamos em casa, vocês também, que um dia vai ser um episódio da galera da Desk lá no Papo de Gorilla também. E tanto o pessoal da Desk como o pessoal que está escutando, a gente pode contar comigo no que vocês precisarem aí. Sou um cara super aberto, super disponível aí para trocar ideia e para a gente crescer muito, cara. Foi um prazer muito grande participar. Tchau, tchau, Lucas. Brigadão. Valeu, valeu! Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.